Oi, tudo bom? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Clayton Ferreira. Eu sou professor de Biologia, de Ciências e também professor de Fotografia. E eu quero compartilhar contigo, nesse canal, algumas questões a respeito de ciência, de biologia, algumas curiosidades. Também nós vamos transitar um pouco pelo mundo da fotografia e o que mais surgir nos comentários de perguntas de você que queira saber um pouco a respeito do fantástico mundo da ciência. Bom, eu preparei para o vídeo de estreia desse canal uma pequena aula a respeito de um assunto extremamente importante, pelo menos no meu conceito, que se trata sobre o que é ciência realmente, do que se trata o método científico, como é que a gente formula hipóteses, como é que a gente entende como é que uma hipótese se dá e como é que a ciência é realizada. Qual é a diferença entre teoria e lei, afinal de contas? E para a gente finalizar, nós vamos aplicar tudo isso num problema real que está acontecendo hoje na nossa vida, que é a grande disseminação de fake news. Então nós vamos entender como aplicar o raciocínio hipotético-dedutivo para combater fake news, ou pelo menos tentar, de uma certa forma, descobrir como combatê-las, ok? Então, bora para a aula e te espero nos comentários. Então, vamos começar com a parte 1 da nossa série sobre ciência e fake news. E essa parte 1 se trata a respeito do método científico. Então, quando nós vamos pensar a respeito de ciência, nós sempre nos perguntamos, afinal de contas, o que é ciência? Então, ciência é uma palavra que vem do latim, onde se escreve scientia, mas lê-se ciência, e que significa conhecimento. Então, a ciência, podemos dizer, que é um modo organizado de buscar e analisar evidências sobre a história e o funcionamento do mundo natural. A ciência, então, gera conhecimento e é dinâmica, ou seja, está em constante desenvolvimento. Bom, embora a quantidade de conhecimentos científicos esteja crescendo rapidamente, e hoje nós saibamos bastante a respeito do mundo natural, há muitos conhecimentos ainda a serem produzidos e descobertos. Muitas perguntas a respeito da vida, do mundo natural e dos fenômenos que observamos ainda sequer foram feitas. E há perguntas ainda que, apesar de já terem sido feitas, continuam sem respostas, mesmo que muitas pessoas tenham colaborado e estejam colaborando para solucionar. Então, a gente vai analisar e pensar em termos de ciência que pode até parecer estranho, mas quase todas as descobertas científicas sempre trazem mais perguntas do que respostas. Em certos casos, inclusive, as descobertas nos levam a interpretações completamente diferentes das que tínhamos até então, mudando nossa visão do mundo completamente. E isso é uma consequência do dinamismo da ciência. Então, a construção do conhecimento científico é feita com base em procedimentos científicos. Ou seja, nós temos uma pergunta, buscamos por uma resposta, esta resposta gera novas perguntas que vamos procurar por novas respostas e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui. Suponhamos que nós façamos a seguinte hipótese. No fundo do oceano, como nós podemos observar aqui nesta imagem,
da Fossa da Mariana, que tem, inclusive, a nossa maior profundidade no oceano, ela chega a 11.035 metros, né? Então chega a cerca de 11 quilômetros para baixo, que fica na Fossa das Marianas. Então vamos supor que nós tenhamos uma dúvida, né? Quais são os maiores animais que nós podemos encontrar no oceano? Porque afinal de contas, nós já vimos alguns animais muito grandes. Então aqui a gente tem alguns exemplos em escala do tamanho de um ser humano, né, em torno de 1,70 m mais ou menos, em altura. E aí a gente está comparando o ser humano com alguns animais relativamente grandes. Por exemplo, aqui temos um isótopo, que é um tipo de crustáceo gigante, tá, que tem cerca de 50 centímetros. Nós temos uma concha do mar da Austrália, que tem cerca de 72 centímetros. E aqui nós temos uma ostra gigante, que tem cerca de 1,37 centímetros. Bom, mas e se a gente olhar para a nossa costa e ver que de vez em quando surgem algumas lulas? Ou será que existem lulas maiores ainda, ou talvez animais maiores ainda? Então, quando a gente olha na nossa costa, aqui temos uma escala, né, da lula colossal, medindo 4,2 metros e comparando com o nosso ser humano. Veja bem, a quantidade de animais maiores existem, né, e essa lula com 4,20 metros é realmente um animal colossal. Só que se a gente for pesquisar e levantar hipóteses, fazer uma pesquisa mais aprofundada, nós vamos perceber que existe lulas maiores ainda. Opa, olha só este quadro aqui, que está comparado ainda com o nosso ser humano de 1,70 m. Então veja bem, nós temos ainda vários outros animais, inclusive um polvo gigante e uma outra lula, que é a lula gigante, com 12 metros. Será que existem animais maiores ainda nas profundezas do oceano? Então, como você pode ver, cada vez que a gente faz uma pesquisa e investiga mais, novas perguntas acabam surgindo. Então, sempre a partir de uma pergunta, buscamos resposta com base no que já sabemos a respeito daquele assunto e formulamos uma explicação que possa ser testada, que venha a ser a hipótese. Então, uma hipótese, além de ser testada, e que ela possa ser considerada científica, ela deve poder ser refutável, ou seja, deve permitir que novos testes mostrem que ela não é verdadeira. Se uma hipótese for refutada, outras deverão ser formuladas e novos testes realizados. Então vejam bem, isso aqui é muito importante. Uma hipótese que não foi refutada, depois de muitos testes, é considerada corroborada. E isso não quer dizer que ela não possa vir a ser refutada novamente em outro momento. Mesmo uma hipótese corroborada só se mantém válida até que surjam casos em que seja derrubada. Então, nessa situação, uma nova hipótese é proposta e testada, e assim por diante. Então, portanto, hipóteses nunca podem ser provadas. Eu jamais vou dizer o seguinte: eu tenho uma hipótese e vou prová-la para você. Na verdade, isso está completamente errado, porque hipóteses nunca podem ser provadas. Elas só podem ser corroboradas ou refutadas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, nesse nosso diagrama sobre a formulação de hipóteses, nós temos aqui uma pergunta. Então, a nossa pergunta se trata: qual a cor das penas dos cisnes? E a minha hipótese, que eu formulei, é que
todos os cisnes são brancos. Então, eu vou testar essa hipótese. Vou fazer uma pesquisa a campo e também vou investigar na literatura, fazer um levantamento bibliográfico para testar a minha hipótese e ver se realmente todos os cisnes são brancos. Vejam bem, basta que eu encontre um cisne de outra cor para invalidar a minha hipótese, para refutá-la. Então eu vou analisar os resultados, vou escrever as minhas conclusões e vou perguntar, elas dão suporte à minha hipótese? No nosso exemplo aqui, não, porque nem todos os cisnes são brancos. Porque existem cisnes negros, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formular uma nova hipótese. Então, a minha nova hipótese é o seguinte: nem todos os cisnes são brancos. Então, eu vou observar novamente, vou a campo, analisar os resultados, escrever as minhas conclusões e vou me perguntar, elas dão suporte à hipótese? Agora, sim, porque nem todos os cisnes são brancos. E aí, então, eu vou publicar e comunicar os resultados. Veja bem que este diagrama ele pode ser cíclico e ter setas para todos os lados. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta a partir de uma observação, ou a partir de uma observação eu começo a me questionar, e aí vou formular hipóteses. Então, este caminho inicial aqui, ele pode ser começado de diversas formas, mas a partir daqui sempre vai começar nesse sentido. Vou testar a hipótese, analisar os resultados, escrever as conclusões, ver se elas dão suporte ou não à hipótese, e aí vou analisar novamente a minha pesquisa ou comunicar os resultados. Bom, então, desta maneira, a forma da gente estruturar a investigação, ela é chamada hipotético-dedutiva. A partir do geral, procura-se explicar o particular. Então, a dedução é uma previsão sobre quais resultados deveríamos esperar se uma hipótese for correta. O teste da hipótese pode ser feito de diferentes maneiras, com experimentos, com a observação da natureza e com a interpretação do que foi observado. Quando a gente faz um teste que ele é feito a partir de experimentos, como neste exemplo que eu estou dando aqui, nós podemos trabalhar com dois grupos, o grupo experimental e o grupo controle. Então, no grupo experimental, nós promovemos a alteração em um fator a ser testado, deixando todos os demais fatores sem alteração. E no grupo controle, submetemos aos fatores sem nenhuma alteração. Assim, nós podemos testar um fator por vez, comparando os resultados obtidos no grupo experimental com o que foi obtido no grupo controle. Por exemplo, vamos testar uma nova droga para combater a dor de cabeça. Então, eu vou ter um grupo experimental e um grupo controle. Normalmente, esses testes são feitos realmente na área da saúde, da farmacologia, onde são selecionados pessoas de diferentes biotipos, diferentes idades, etc. Mas, no nosso exemplo aqui, a gente não vai entrar em tantos detalhes. Então, imaginamos que tenhamos apenas um grupo controle de sujeitos e um grupo experimental de outros sujeitos com mais ou menos a mesma idade, o mesmo biotipo, etc. Ou seja, nós estamos eliminando outras variáveis. E aí, no grupo controle, a gente vai dar um placebo, ao invés de dar o medicamento que é para dor de cabeça, e no grupo experimental, nós vamos dar o tal do medicamento que a gente está testando para dor de cabeça. Dessa forma, dando um placebo para o grupo controle, nós estamos isolando o que realmente nós queremos saber, que é se o remédio lá do grupo experimental vai realmente ser efetivo para dor de cabeça.
Então, quando há diferenças entre os resultados do grupo experimental e os resultados do grupo controle, então essas diferenças são atribuídas ao fator que está sendo testado. Não ocorrendo diferenças, então nós podemos dizer que o fator analisado não interfere no processo em estudo. Dessa forma, as conclusões obtidas a partir das respostas encontradas podem iniciar novas perguntas, hipóteses e assim por diante. Normalmente, os cientistas compartilham essas informações por meio de publicações, por exemplo, em revistas científicas, por meio de encontros científicos, congressos, comunicações pessoais e, inclusive, algumas dessas comunicações científicas são meio que traduzidas do jargão científico para o jargão popular, no que a gente chama de divulgação científica, que são feitas por revistas, periódicos, jornais, etc. Bom, é muito comum também, além do raciocínio hipotético dedutivo em biologia, uma investigação pautada em observações e descrições detalhadas e cuidadosas da natureza, de organismos e de processos, os quais a gente chama de ciência descritiva. Então, na ciência descritiva não são formuladas hipóteses. Como o próprio nome diz, nós fazemos investigações que descrevem, por exemplo, anatomia de células, anatomia de tecidos, órgãos, organismos. Podemos fazer uma descrição detalhada de um comportamento de um determinado animal, etc. Em outros casos, as respostas às perguntas que nós estamos fazendo, elas são buscadas por meio do que a gente chama de narrativa histórica. E nesse caso, as evidências concretas de fatos passados são interpretadas. E essas interpretações, por mais lógicas que sejam, nem sempre podem ser experimentalmente testadas. Isso aqui é muito comum quando a gente trabalha com estudos em evolução. Em suma, o campo da ciência é tão amplo e diversificado que uma só receita ou um só método científico não atende a todos os tipos de questionamento que podem ser feitos. Então, dizer que há um único método científico para fazer ciência é uma simplificação muito inadequada e completamente absurda. Bom, mas e o que são teorias e leis em ciência, então? Normalmente, quando a gente está se referindo a teorias no senso comum, normalmente as pessoas se referem à teoria como uma hipótese, uma possibilidade ou uma suposição. Por exemplo, isso na teoria é assim, mas na prática não funciona, etc. Né? Geralmente as pessoas usam esses argumentos quando se referem à teoria. Só que isso não funciona para a ciência. Está completamente errado usar este mesmo raciocínio. Teoria em ciência, primeiro, precisa descrever com precisão um número razoável de observações com base em dados confiáveis. E deve prever com boa margem de precisão os resultados de observações futuras. Então, um exemplo clássico é a teoria sintética da evolução, que só foi sendo agregada informações à teoria, né, tanto que hoje a gente chama de teoria sintética, e os estudiosos cada vez estão trabalhando mais essa teoria, e vamos dizer, a própria teoria está evoluindo, mas toda a teoria da evolução, ela funciona porque ela é baseada em fatos. Vamos dizer, funciona assim entre aspas, né? Mas ela é uma teoria científica porque ela é baseada em fatos. Ela descreve com precisão várias observações que já foram
realizada, né, com dados confiáveis, então centenas de milhares de observações de organismos em evolução, e a gente pode prever com uma boa margem os resultados de observações futuras de organismos que estejam evoluindo, né, e nós podemos até prever alguma coisa. Então, isso é uma teoria científica. O grande Steve Jay Gould disse uma vez que os fatos são os dados do mundo. As teorias são estruturas que explicam e interpretam os fatos. Os fatos continuam a existir enquanto os cientistas debatem teorias rivais para explicá-los. Isso ele disse porque eu me lembro muito bem que o Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins eram adversários teóricos, porque eles tinham visões completamente diferentes da teoria da evolução. Ou seja, eles concordavam que a teoria da evolução estava aí, existia, etc., mas o modo como se dava, eles discordavam e tinham, então, no meio acadêmico, este grande debate. Na playlist que eu vou criar para o canal, vou trazer para vocês alguns livros bem interessantes que trazem visões desses cientistas extremamente interessantes e que têm uma visão muito peculiar do mundo. Eu tenho vários livros do Richard Dawkins e depois eu vou trazer outros também de Stephen Jay Gould. Bom, mas e o que são leis científicas então? As leis científicas são descrições específicas e concisas sobre como se espera que se comporte determinado aspecto do mundo natural em uma dada condição. Então, elas expressam relações regulares entre fenômenos naturais observáveis. Um bom exemplo é a lei da inércia. E por causa da lei da inércia, nós sempre temos que utilizar cinto de segurança, porque se um veículo está em movimento e, de repente, para, o nosso corpo vai continuar em movimento e aí o cinto nos protege, né, de evitar um grande acidente. Então, a grande diferença entre lei e teoria é justamente essa, né? Porque as leis são descrições específicas e expressam relações regulares entre fenômenos naturais observáveis, e a teoria não. A teoria ela é mais ampla, né? E aborda outros aspectos, né, de um conjunto bem grande e muito amplo de fenômenos. Mas e o que tudo isso tem a ver com fake news? Vocês podem estar se perguntando. Então, veja a parte 2 dessa série, que eu vou explicar como é que todo esse conhecimento científico pode ser usado a nosso favor para detectarmos com uma relativa segurança quais são as fake news que estão aí no momento, né, e como a gente pode se proteger delas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula a respeito do método científico, da geração de hipóteses, a diferença entre teoria e lei, e que isso realmente seja algo que agregue para você e na próxima vez não dizer assim, isso em teoria funciona, mas na prática não, tá errado, ou dizer vou provar essa hipótese que também não tá certo. Então eu vou te pedir para, se tu gostou do vídeo, dá um like aqui nesse vídeo para que outras pessoas também possam saber e se beneficiar do conteúdo, e te inscreve no canal porque mais conteúdos de ciência e da aplicação para a vida vão surgir aqui. Aguarda então a parte 2 desse vídeo, onde eu vou contar como é que a gente consegue detectar fake news aplicando justamente isso que eu acabei de ensinar sobre o método científico e a geração de hipóteses. Então, foi um prazer e até a próxima!